já já com Alexandre Garcia por aqui. Antes, o que está pegando aí, João? Pitoli, lá no Senado Federal existe um debate acontecendo neste momento sobre a questão da sistolia fetal, inclusive com membros do Conselho Federal de Medicina participando deste debate. No momento, quem usa a palavra é o senador Eduardo Girão. Vamos acompanhar. Girão. Vamos lá. Ficava lá fora. E quem quiser pesquisar, pesquisa o PL 1135, que tramitou 30 anos aqui nessa casa. Do PT. Ora, senhoras e senhores, se existe alguém que não tem nenhuma autoridade nesse momento para falar de abusos, como diz que o Conselho Federal de Medicina abusou, exerceu, é o ministro. Nós temos aqui falas firmes sobre o que o STF tem feito invadindo a competência, inclusive dessa casa, desrespeitando o ordenamento jurídico do país, a Carta Magna, né, a nossa Constituição. Então, são verdadeiras aberrações de abuso de autoridade que o Senado vem acatando numa omissão inaceitável. Mesmo parecendo, às vezes, a chamada voz no deserto, eu vou continuar cumprindo o meu dever, cobrando a instalação de algo que está previsto na Constituição, porque só o Senado pode fazer isso, que é analisar pedidos de impeachment. Pois só na atual legislatura já são 25 pedidos protocolados, só nessa legislatura, se somar dá mais de 60. E nessa atual decisão cautelar referente à sistolia, Alexandre de Moraes comete um equívoco legal, uma afronta institucional e uma terrível violência social, moral, e não vou nem falar de espiritual. E mais, com isso, o STF invade mais uma vez competências legislativas que não são suas. Felizmente, os deputados federais agiram com rapidez e conseguiram aprovar a urgência para a tramitação do PL 1904, de 2024, de autoria de Sóstenes Cavalcante, deputado, que equipara o crime de aborto praticado em crianças com mais de 22 semanas ao crime do homicídio. Parte expressiva da grande mídia vem manipulando a opinião pública, dando eco às falsas narrativas, distorcendo os nobres objetivos do partido, os nobres objetivos do projeto de lei, no sentido de desqualificá-lo ao dizerem que a pena imposta é superior ao crime de estupro. Uma verdadeira falácia muito simples de ser resolvida, simplesmente ampliando a pena do estuprador para 30 anos de cadeia. Defendo isso, assim como, inclusive, o tratamento hormonal, que eu votei a favor, senador Seif também, que é a castração química. Mas sobre isso eles nada dizem. Aliás, vai ver lá quem foi que votou contra. Qual foi o partido que votou contra? Lá na CCJ. Não interessa combater o crime de estupro e se avançar na legalização do hediondo assassinato de bebês, que é o aborto. Aliás, na votação, né, e eu já disse aqui, dessa questão da castração química, do tratamento hormonal, foi o PT que votou contra. Então, quem é mesmo que defende estuprador? E eu repito, da resolução que foi revogada do governo anterior, que precisava de boletim de ocorrência para ir atrás do estuprador, e foi revogado isso. Que governo foi? Nesse governo. Até o atual presidente da República veio a público, mais uma vez, mentir, ao dizer que é contra o aborto e criticar o PL 1904. Essa mentira foi largamente empregada, inclusive durante as eleições, em 2022. Já nos primeiros dias de governo, Lula revogou uma das mais importantes portarias aprovadas no governo anterior,
pelo esforço do doutor Rafael Câmara, que daqui a pouco fala com a gente, que na época era secretário nacional de Atenção Primária à Saúde e que hoje está aqui como relator da histórica resolução do Conselho Federal de Medicina. Era, sim, uma portaria que enfrentava a séria questão do estupro no Brasil, pois obrigava a comunicação aos órgãos policiais da denúncia do crime. Agora não se exige mais nada. Basta a mulher dizer que foi estuprada para a consumação do aborto. E eu quero deixar uma pergunta para os palestrantes aqui. Até para uma mulher que é casada com um homem e que não queria o ato em determinado momento e que teve ali um caso de abuso do marido, depois basta dizer que é estuprado, que foi estuprada, e aí faz o aborto. A minha pergunta, desculpa a ignorância, é o seguinte: tem que se instaurar uma separação a partir dali, se for estupro? Ou fica por isso mesmo? Como é que está a lei nesse sentido? Porque está liberado geral. Geral, uma criançada aí, acho que vai... Eu quero só, antes de terminar, está no final do discurso, eu queria agradecer aqui a presença. Muito bem, aí o senador Girão, Eduardo Girão, aliás, um amigo que eu ganhei, né, um querido, sei que inclusive a família acompanha a Auriverde Brasil, né, o seu pai querido acompanha a Auriverde Brasil. Outro dia me mandou inclusive uma mensagem aqui com um abraço fraternal para a nossa audiência. Bom, segue essa audiência pública, fala do senador Eduardo Girão, e a gente segue acompanhando, né, essa situação ali do PL 1904 na Câmara.